Muito bem. Muito boa tarde. Já temos connosco os nossos convidados para a audiência de hoje, os representantes da Associação de Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado, que vêm aqui falar-nos sobre as implicações da seca, precisamente nesta região de Campilhas e Alto Sado, neste perímetro de rega. Temos connosco o Presidente da Assembleia Geral, Carlos Pereira do Amaral, que em cumprimento, o Presidente da Direção, Rui Veríssimo Batista, que em cumprimento, o Joaquim Matias Chainho, que é vogal da Direção, e o Elídio José Martins, que é diretor adjunto. Por isso, a todos muito boa tarde, obrigado pela vossa disponibilidade. É uma honra recebê-los aqui e estamos então em condições de iniciar a nossa reunião, sendo que nesta primeira fase, na nossa grelha estipulada, tem cerca de 10 minutos para a apresentação dos problemas. Depois darei em seguida a palavra aos diversos grupos parlamentares para colocarem questões e fazer observações, retomando a palavra para Vossas Excelências para responderem a essas questões da forma que entenderem e depois colocarei à discussão se é necessário, se algum deputado solicita uma segunda ronda, e aí é de apenas 2 minutos cada. Mas, sem mais demoras, mais uma vez, é uma honra tê-los aqui na Casa da Democracia para expor aqueles que são os problemas locais e que são naturalmente do interesse desta Comissão e do interesse de todas as senhoras e os seus deputados. Mais uma vez, muito obrigado. Tem a palavra. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento a si e aos restantes senhores deputados. Naturalmente agradecer a amabilidade de nos terem recebido para nós podermos apresentar um pouco ou em muito aquilo que nós temos passado na nossa região. Antes de mais, o Sr. Presidente fez a apresentação dos meus colegas que aqui estão. Nós somos agricultores, o Elídio é o homem da associação, é o motor da associação. Todos nós pertencemos à associação, mas somos essencialmente agricultores. O que é que eu gostaria de fazer em termos de preâmbulo sobre esta matéria? A Associação de Campilhas e Alto Sado, mais do que virmos falar exclusivamente da associação, aquilo que nós vamos falar aqui, por inerência, é do problema da gestão da água no Alentejo, em que a associação tem provavelmente a situação mais crítica de falta de água, de impacto das alterações climáticas e de, digamos, alguma falta de intervenção por parte do poder político, porque até agora ainda não tivemos qualquer intervenção no sentido de apoio para que as coisas possam mudar. E deixamos a São Pedro a decisão daquilo que se passa ou não se passa nesse território. A associação situa-se na zona de Alvalade, quem vai daquela zona de Alvalade, que apanha a zona de Ourique em baixo, e depois o concelho de Santiago de Cacém, quem vai para o Algarve e passa ali a zona da Mimosa, conhece bem é naquela zona, depois em direção a sul e ao litoral, que se situa a zona de Campilhas e de Alto Sado, assim é designado mais normalmente. Trata-se de uma zona diferente do resto do país, em que desta zona os rios correm do sul para norte. Não sei se isto tem algum problema com a falta de água, mas somos uma zona invertida em relação ao resto do país. Não temos água e os rios correm de sul para norte. Aqui temos o perímetro, em termos gerais. No total andará naquelas zonas todas que ali estão pintadas a azul, são zonas que já estão ligadas à Alqueva e, portanto, já têm a possibilidade de recorrer à água da Alqueva. As outras a vermelho são zonas que vivem exclusivamente das nossas afluências, das que não temos. Aqui um pequeno gráfico do que é que são a Albufeira de Campilhas. A Albufeira de Campilhas está em Santiago de Cacém, portanto, no concelho de Santiago de Cacém, e este é o registro que nós temos tido. Temos vindo um decréscimo significativamente. Este ano não vai regar com pequeníssima água, apenas para acudir um ou outro problema que temos, um ou outro vinho, pomar, a tentar ali um ou outro hectare de arroz ou de outra cultura, mas praticamente não temos rega, não existe rega. Esta é a imagem crítica daquela zona. Isto é uma barragem por ter uma parede, porque ninguém identificaria isto como uma barragem. A barragem de Monte da Rocha, cujo Presidente da Câmara em tempos estava aqui ao meu lado, daquela zona, e portanto conhece muito bem o que é Monte da Rocha. Monte da Rocha, naquele primeiro ano que ali está a verde, descarregou, em 2013, descarregou, a partir daí tem sido o descalabro, com os impactos que nós temos na zona em termos de regadio. Esta é uma pequena imagem. Temos ainda uma pequena barragem que também já está ligada à Alqueva,
em que nós temos, obviamente, o padrão é exatamente o mesmo e há ali no último ano uma subida, porque precisamente reflete aquilo que nós já temos ligação à Alqueva. Isto para dizer o quê? É para mostrarem como os recursos hídricos disponíveis nas barragens, as afluências têm vindo a baixar de uma forma significativa nos últimos anos. Este é aquilo que se passa neste momento em termos de precipitação média, a curva lá em cima, a curva verde, a precipitação média dos últimos anos e cá em baixo a precipitação média que se tem ocorrido mais recentemente e, portanto, vejam-se a diferencial de precipitação média e, portanto, isto reflete-se depois nas afluências das barragens. Um quadro tirado do IPMA com o efeito das chuvas deste ano, da precipitação total e aquela mancha que ali está no quadro do lado direito, infelizmente é precisamente a zona, nem de propósito, é precisamente a zona de Campilhas e de Alçade, a nossa zona de intervenção. Mas, tirando aquela zona que é de facto a mais problemática, todo o sul do país, o slide não está muito feliz nas cores, mas todo o sul do país tem um caso gravíssimo de falta de água, que não é deste ano e que, portanto, nós atingimos o expoente máximo dessa situação. Aqui temos o reflexo do que é que passa quando nós não temos água. A área regada é assim e quando não há área regada toda aquela zona tem um impacto brutal porque o regadio tem uma influência muito grande na performance socioeconómica do território. Isto são o caso de Campilhas, portanto vejam os últimos anos. O ano passado tivemos um ano em que houve uma chuvinha que conseguiu meter alguma água na barragem, mas este ano voltámos outra vez à estaca zero e aqui está a desgraça. Fonte Cerne já tem aqui o reflexo da ligação à Alqueva, portanto as áreas vão aumentando. Isto para dizer que quando há água o investimento aparece e as pessoas naturalmente investem, porque obviamente a questão da água é um risco brutal para qualquer empresário, para qualquer agricultor. Aqui temos o bloco de Monte da Rocha. Monte da Rocha é uma barragem, é a maior barragem que nós temos, está partida ao meio, digamos assim. A parte de baixo é a que é regada pela barragem, a parte de cima já tem ligação à Alqueva. Esta é a parte de baixo que não tem ligação à Alqueva e aqui temos a parte de cima que já tem ligação à Alqueva. Quer dizer, isto é o pobre e o rico, como eu dizer, quem olha para um lado e quem olha para o outro, era como o palhaço havia o pobre. Isto é o pobre e o rico, investimento de um lado, mesmo que haja aqui oscilações, mas desde que haja uma garantia de água, que é o que existe, né? No caso do bloco de Alqueva, assim é designado, nós temos, obviamente, investimento a entrar. Isto são os volumes fornecidos e os volumes que nós, os volumes fornecidos pela EDIA e os volumes que nós temos nossos. Isto é o que nós já comprámos à EDIA, já vamos em 2 milhões e tal de euros de água comprada à EDIA. E toda a água que nós compramos à EDIA, excetuando este ano, é água que cria prejuízo na associação. E isto era importante eu dizer isto aos seus deputados. A associação, durante muitos anos, pelo via de uma gestão muito rigorosa dos meus colegas anteriores, eu estou lá há cerca de 1 ano e meio, o Joaquim Cheinho era diretor da associação, conseguiu criar uma bolsa financeira para a associação e essa bolsa, nitidamente, nos últimos anos, esgotou e nós estamos numa situação económica aflitiva, porque tudo aquilo que nós compramos à Alqueva é também prejuízo. Nós, este ano, impusemos um aumento de preço da água para o dobro, um disparate. Nós somos a associação do país com a água mais cara, porque foi precisamente para contrariar este prejuízo que nós temos mesmo no consumo da água da Alqueva, porque toda a água que nós consumimos, depois temos as perdas da rede, a evaporação e por aí fora, que são custos que nós não temos ainda refletidos no preço da água, mas que este ano já temos. Para uma associação da nossa dimensão, 2 milhões de euros de coisa, vejam que é o impacto que isto tem na nossa associação. Aqui temos o que era um ano normal, que é o que ali está, era nós temos as nossas afluências e comprarmos aquele pecado à Alqueva. O que se tem acontecido nos últimos tempos é que nós temos comprado tanto da Alqueva como as nossas e este ano vai ser praticamente exclusivamente água vinda da Alqueva. Portanto, a associação não tem forma a não ser taxar brutalmente os seus agricultores para conseguir sustentar os postos de trabalho, que são absolutamente fundamentais na associação de regantes. Aqui é o panorama que nós temos, portanto, aquela linha azul clara
obviamente, a manutenção das infraestruturas, vejam como eles estão a decrescer, porque a manutenção das infraestruturas vão decrescendo. Nós temos ali os salários, nós temos muito menos gente a trabalhar atualmente, mas temos conseguido manter um nível salarial interessante, e eu gostaria muito de dizer aos seus deputados que nós este ano decidimos aumentar os nossos funcionários, porque são funcionários com ordenados relativamente baixos, mesmo com as dificuldades que nós temos na associação, nós decidimos aumentar os nossos de uma forma equiparada à inflação, o que tem o contraponto de termos que aumentar muito mais a água também para fazer face a isso, e portanto os agricultores decidiram na Assembleia Geral fazê-lo, e isso para nós é um motivo de enorme orgulho, apesar de tudo aumentarmos 8% os salários, porque estamos a trabalhar com gente, com muitos deles com um salário próximo do salário mínimo. Portanto, isto é o panorama geral, o panorama que é aflitivo em relação ao nosso caso, que é uma reflexo. Este é o quadro de pessoal. Portanto, nós não conseguimos investir, não conseguimos renovar, não temos gente. De alguma forma, isto é importante aos deputados dizer-vos que aquilo que se está a passar na região por via da diminuição da atividade económica é que vem tudo atrás. Portanto, tudo vem atrás. Há menos emprego, há menos pessoas. Nós fizemos um cálculo geral do qual era o impacto de um ano como este na região, e deixam de circular só nesta pequena micro, que é a nossa, cerca de 10 milhões de euros num ano. Somando isto aos vários anos em que isto já veio acontecer, portanto já há centenas de milhões de euros que desapareceram do território. Tem a ver com as oficinas, os prestadores de serviços, portanto, toda aquela externalidade que está associada à agricultura de regadio, que têm desaparecido do nosso território porque nós não conseguimos ter a atividade que outros têm. Isto é o preço da água. Para perceberem, nós tínhamos vindo com um preço baixo, começou-nos a faltar o oxigénio, a água começou a ter que subir, e vejam onde é que está a água este ano, manifestamente para que nós não fechemos portas num ano como este. Aqui temos o valor da taxa de exploração. Este ano estamos com 6 cêntimos, o EADIA tem 3, portanto é o dobro. Nós neste momento somos os agricultores de regadio com a dificuldade maior, com as situações mais críticas na produção em todo o país. Não só não temos água, como a pouca água que temos é caríssima, e que nos cria uma situação de desvantagem em relação a todos os outros agricultores. Isto são as contas da associação, lá está. Os resultados negativos nos últimos anos são trágicos. 200 mil euros para uma associação com a nossa dimensão, como temos ali vários anos, e este ano irá ser, este ano não sei como é que irá ser. Este ano não é como irá ser. Portanto, isto é quase como que um grito de alerta aos seus deputados. Eu não sei se estou a passar o tempo, não sei se estamos quase a terminar. Portanto, obviamente que aquilo que está ali são as consequências naturais do que acontece. Portanto, os seus deputados sabem melhor do que eu, quais são os impactos quando a atividade económica abranda, com todo o prejuízo que ali vem. Prejuízos do ponto de vista económico e prejuízos do ponto de vista ambiental, que são gravíssimos. Apesar de tudo, isto é a nossa realidade, que os empresários da região ainda tentam continuar a produzir. Quem conhece o setor agrícola sabe como os agricultores são resilientes. E todos os anos, mesmo com dificuldades, é aquilo que eles fazem, é aquilo que eles gostam de fazer, e nós todos os anos vamos tentando investir. Obviamente que estas áreas que aqui estão são as áreas do lado da Alqueva, que está ligada à Alqueva, porque o lado de Campinas a cor nem por sombras tem aqui. O raio de Campinas é aquele que está ali do lado direito da fotografia. E enfim, em termos gerais, era esta a apresentação que eu gostaria de dizer. Por último, terminava dizendo o seguinte, depois na segunda ronda darei a palavra. Terminava a dizer o seguinte: aquilo que nós aqui viemos apresentar é uma perspectiva daquilo que não tem sido feito na política da água em Portugal. E nós somos o reflexo de uma forma, pensamos nós, pouco ambiciosa, de olhar os recursos hídricos em Portugal, porque no limite, toda aquela zona a sul do Tejo, se nada for feito, todas vão ser associações de Campilhas e Alçado, desde do Rio Tejo até cá abaixo ao Algarve. É uma questão de anos. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. Fica assim concluída esta primeira parte. Dou agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Sónia Ramos. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, começo naturalmente por cumprimentar os dirigentes da ARPCAS, na pessoa do Sr. Presidente da Mesa da Assembleia. Permitam-me que o faça desta forma e dizer que, de facto, pelo menos os deputados do PSD só têm que agradecer a disponibilidade para virem aqui prestar o vosso testemunho e declararmos, aliás, temos-lo feito em relação a outras associações do setor que têm vindo também à Comissão de Agricultura, que estamos absolutamente solidários com aquilo que são as vossas preocupações e a manifestação de constrangimentos. De facto, a questão da água, como referiu, e do olhar sobre a agricultura tem que ser uma política nacional. Nós às vezes duvidamos que, de facto, a agricultura seja estratégica para este Governo, porque aquilo que temos ouvido dentro e fora desta casa é que, de facto, não há uma política estruturada e, mais do que isso, integrada e integradora de todas as preocupações e de todas as vertentes que, de uma forma ou de outra, têm a ver com a agricultura. Dito isto, quer dizer que o atraso no Plano Nacional dos Regadios, que é uma evidência, é quase um fracasso. O PROTA para o Alentejo, que há necessidade de rever estes instrumentos de gestão estratégica do nosso Alentejo. Há necessidade de tentar equilíbrios entre aquilo que são as atividades predominantes do Alentejo, nomeadamente a agricultura, mas também questões de sustentabilidade ambiental, nela se integrando naturalmente a gestão da água, que é fundamental para todos nós e, sobretudo, para manter pessoas no território, como disse muito bem o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia. Eu julgo que muitas pessoas não terão a noção, mas nós, de facto, se não olharmos para o Alentejo como uma parte estruturante, também para a economia do país, e como parte integrante da nação e do Estado-nação, que é Portugal, porque por vezes ficamos na dúvida de que, de facto, se o Alentejo faz parte deste país ou não, pela forma como é tratada. O Plano Regional de Eficiência Hídrica do Alentejo, da responsabilidade do Ministério do Ambiente e Ação Climática, que está para sair há coisa de um ano, não há meio de sair. Sabemos que este instrumento de gestão é absolutamente fundamental, precisamente para equilibrar a utilização da água e, portanto, para manter as pessoas no território, porque se há atividade que mantém as pessoas no território no nosso Alentejo é precisamente a agricultura e sem água, hoje em dia, não conseguimos fixar e não conseguimos também uma coisa importante que é renovar os protagonistas que querem dedicar-se à terra e praticar agricultura, porque, como sabemos, é uma das classes profissionais mais envelhecidas do nosso país. A tecnologia tem trazido uma série de, enfim, de instrumentos inovadores para praticar a agricultura. Temos gente com vontade de o fazer, temos associações com muito know-how e que estão dedicadas ao território e depois parece que aquilo que entope mesmo o desenvolvimento desta atividade é o Governo, que é precisamente o Governo que deveria facilitar a implementação de uma medida. O Ministério da Agricultura não existe, portanto temos uma ministra desaparecida em combate, um secretário de Estado que entrou há muito pouco tempo, vamos ver o que consegue fazer, mas de facto passam-se os meses e os anos e aquilo que é verdade é que nós não conseguimos olhar para o território de forma integrada com as várias políticas públicas e dando um protagonismo à agricultura que deve ter. Aliás, esta foi uma promessa que com a guerra da Ucrânia este Governo nos veio fazer, é que afinal a soberania alimentar era, e todos ouvimos isto nesta casa, era, enfim, estratégico para o país, mas não foi absolutamente nada, quer dizer, isto foi só uma parangona de jornal para parecer bem que a agricultura agora sim é que ia ser estratégica e que ia ter condições para se manter e aquilo que nós vimos é que temos uma agricultura que cada vez mais depende da resiliência dos próprios agricultores e em que o Governo nada faz, ou desaparece ou só complica. A importância da água, como referiu muito bem, e o preço da água e a água que vem da Alqueva é uma preocupação muito grande. Aliás, a Ministra foi a primeira a anunciar que o preço da água ia aumentar de forma... permitam-me que o diga assim, disparatada, e é isso que está a acontecer. E, portanto, aqui pergunto, em primeiro lugar, se, enfim, já foi dizendo, e cito, falta intervenção do poder político, portanto, calculo que não tenha, da parte do Ministério da Agricultura e Pescas, grande solução, ou pelo menos um planeamento daquilo que vai fazer para mitigar a questão da seca no território, mas pergunto-lhe, enfim, que notícias tem do Ministério da Agricultura. Pergunto também que prejuízos estão já apurados, se consegue ter este valor. Referiu ali redução de uma série de circunstâncias, nomeadamente produção face à falta de água, mas se estão apurados alguns prejuízos já da parte
dos beneficiários da vossa associação. Se relativamente ao custo da água já se reuniu com a EDIA, ou se tem da parte do engenheiro Salema alguma boa vontade ou alguma notícia favorável, digamos assim, no sentido de se conseguir equilibrar aqui a situação, uma vez que, como refere, são a associação que tem a água mais cara do país, portanto, talvez fosse útil fazer aqui uma discriminação positiva relativamente a esta matéria. Se vivemos uma situação de seca, julga que está na altura já de o Governo lançar mão dos instrumentos que tem nesta matéria, declarando, enfim, os níveis de seca para o país, para a região, enfim, se isso poderia ajudar de alguma forma e também, se nessa perspectiva, o que é que os deputados nesta comissão podem fazer de alguma forma para ajudar ou pressionar o Governo. Há uma preocupação também que foi aqui levantada pela Comunicação Social Nacional e que tem a ver com a queda abrupta do montado, que é uma preocupação também do Alentejo em geral. Nós já tínhamos a questão das pragas, em que, aliás, o PSD já tinha também questionado o Ministério da Agricultura, que, respondendo, não deu nenhuma solução. Nós temos um problema grave ao nível do montado e que, com as secas sucessivas, de facto, está em declínio, e isto é afirmado também por várias associações. Gostaria também de saber, não sendo a vossa área por excelência, mas qual é o feedback que tem também, enfim, daquilo que é o conhecimento do território. E, por fim, também citar aqui a FAB, a Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo, que nos vem alertar que estamos já com 85% do território em que não haverá pastagens, nem forragens, nem cereais, nem azeitona, nem cortiça. Isto é, de facto, alarmante, e isto, naturalmente, que se vai repercutir também ao nível da pecuária. Dizem-nos que os criadores já estão a vender, enfim, ao desbarato, os seus animais, o seu gado, ou a abater. E a questão da água é absolutamente preocupante no nosso país. Num terço do território está numa situação já caótica, que é assim, ou de calamidade, melhor dizendo, já assim classificada por várias associações e também pela imprensa, enfim, que se dedica às matérias da agricultura, e não ouvimos o Ministério da Agricultura dizer absolutamente nada sobre isto. Nós sabemos que é um clássico, portanto ninguém quer saber da agricultura nem do sul do país para nada, mas já agora também, enfim, deixar aqui grande preocupação, como alentejana que sou. De facto, nós vemos o nosso território morrer e não acontece absolutamente nada, porque o Governo está enliado noutros problemas que tem que resolver. E isto é um crime de lesa pátria, e termino com esta afirmação. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra agora a Sra. Deputada Clarice Campos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento e agradeço a presença aqui na Comissão dos senhores representantes da Associação de Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alçado, na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia Geral, o Sr. Carlos Amaral. Cumprimento também os senhores Rui Veríssimo, Batista, Joaquim Chainho e Elídio Martins. Agradeço a exposição que fizeram sobre as principais preocupações dos agricultores que representam. É para nós de extrema importância ouvir-vos, conhecer o sentir de quem passa o seu cotidiano no terreno e lida com as principais questões da sua região, que é também a minha região. Sou de Alcácer do Sal. Felizmente, uma região este ano com as barragens com uns níveis bastante consideráveis, para não dizer cheias, e portanto, temos esta particularidade este ano. E, portanto, preocupando-nos com estas situações, com as principais questões desta região e, em particular, com a situação das culturas de regadio. As vossas preocupações são, como disse, as nossas preocupações, e digamos que, embora sejam bem mais vastas do que apenas aquilo que todos nós sabemos, há e permanece uma sombra permanente sobre a vossa atividade. Antes fosse uma sombra e uma nuvem carregada de chuva, mas pelo contrário é a sombra da falta de água que limita o vosso trabalho, a rentabilidade das vossas terras e a produtividade da região, tendo, como é óbvio, consequências na vida de quem depende da terra e, a nível nacional, impacto na produtividade do país.
Sabemos que a instabilidade atmosférica é cada vez mais uma inevitabilidade, com anos tendencialmente mais secos e períodos de seca mais longos e persistentes, alternados com outros de chuva extemporânea, por vezes com consequências também destrutivas para a agricultura. Sabemos igualmente que, pese embora esta inevitabilidade, a vossa associação não se deixou vencer, não baixou os braços e tem feito um enorme esforço para encarar estas dificuldades de forma construtiva. Acompanho há vários anos o trabalho da vossa associação, tive a oportunidade inclusivamente de visitar algumas dos terrenos e das explorações e, portanto, conheço o trabalho ao longo dos anos que tem sido desenvolvido, nomeadamente aquele que acompanho mais na cultura do arroz e com uma dimensão muito grande há uns tempos atrás e que lamentavelmente tem vindo a decrescer na cultura do tomate. Meus senhores, mas se os regantes e beneficiários de Campilhas e Alçado não baixaram os braços, devemos igualmente reconhecer que o Governo também não o fez. Pelo contrário, o Governo tem prestado especial atenção à problemática da escassez da água e, sempre em articulação com os agricultores, tem apoiado e levado a cabo um vasto, metódico e revolucionário conjunto de investimentos que, se lamentavelmente não conseguem contribuir para que chova mais, têm ainda assim alterado a paisagem alentejana. Foi criada a Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca, transversal ao Governo, e, tal como vós, o Ministério tem dado especial incremento a medidas conducentes à eficiência hídrica, com a redução de perdas e uma acuidade cada vez maior na racionalização e na rentabilização dos recursos existentes. Refira-se, desde já, que esta Comissão reuniu no passado dia 21 de abril, tais são as preocupações que, apesar de estarmos em maio, no início de maio, mas que a situação da falta de água em algumas regiões, como é o caso da vossa, despertam já no Ministério, nomeadamente no Ministério da Agricultura e Alimentação e no Ministério do Ambiente. Como bem sabeis, tem igualmente vindo a ser seguida uma estratégia muito concertada de fazer chegar a água do Alqueva onde ela faz mais falta. A água do Alqueva, com toda a rede de canais e lagoas, sistemas, subsistemas e ligações a outras albufeiras, levou vida a terras secas e incultas, ajudando a regar mais de 100 mil hectares deste território árido, permitindo um desenvolvimento agrícola, económico e social sem precedentes na região, que se tornou num dos mais emblemáticos reflexos do regadio em Portugal. Ainda há pouco tivemos a oportunidade de ver na apresentação que fez, que efetivamente é do Alqueva que dependem praticamente os agricultores da vossa região e minha. O Plano Nacional de Regadios, aprovado por este Governo, prevê, aliás, investimentos que ascendem a 560 milhões de euros na manutenção e aprofundamento dos existentes e na criação de novos regadios. Realço, porque vos diz especialmente respeito, a entrada em funcionamento em 2016 da ligação da Alqueva ao canal do Alçado, levando a água a perto de metade dos hectares geridos pela vossa associação. Realço igualmente, já concluída em 2022, a ligação à albufeira da Fonte Cerne, que permitiu o fornecimento de água aos perímetros de rega de Campilhas e Alçado. E neste ano, que se completam 2 décadas sobre o encerramento das comportas e o início do enchimento da albufeira da Alqueva, o desafio continua. Destaco o facto de muito recentemente ter sido lançado o concurso de 27,1 milhões de euros para a construção do circuito hidráulico que até 2025 vai ligar a Alqueva à barragem de Monte da Rocha e ao bloco de rega da Messejana, suprimindo as enormes e persistentes lacunas do Monte da Rocha, que é gerida por vós e dando algum conforto e previsibilidade aos vossos associados. Como é fácil de perceber, têm sido anos de muita atividade nesta vertente da eficiência hídrica para todos os que, como nós, se preocupam com a questão da escassez da água. A este propósito, gostaria de saber qual a vossa opinião sobre a possibilidade da ligação da Alqueva à barragem de Campilhas, uma vez que não tem sido equacionado, mas que atualmente, face aos bons resultados das ligações já em funcionamento e face ao agravamento das condições de falta de água, tem vindo a ser analisada do ponto de vista das questões técnicas da execuibilidade, podendo eventualmente ser atendida numa segunda fase do Plano Nacional de Regadios.
Gostaria também de saber sobre a eficácia das ligações que anteriormente referi na vossa área e que impacto tiveram na atividade dos vossos associados, uma vez que também já foi apresentado aqui na vossa apresentação. Porque sei que os agricultores enfrentam desafios múltiplos, gostaria de saber qual a vossa opinião sobre os custos que a água do Alqueva tem para os agricultores, que a vossa associação representa, e que sugestões nos trazem ou nos poderão trazer para tentarmos resolver ou ajudar a minimizar esses custos. Finalmente, quero saber o que tem a dizer sobre a possibilidade, já referida, da utilização de desalinizadoras na zona de Sines, que por essa via poderão vir suprir faltas de água na região, com a utilização da água do mar para fins múltiplos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra agora, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, quero saudar muito vivamente a Associação de Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado e o Grupo Parlamentar do Chega verga-se perante vós, porque de facto são uma associação já com mais de 50 anos, foram criados em 1954, mais ou 2 ou 3 anos antes de ter sido assumido, nessa altura, pelo Estado, a necessidade da construção do Alqueva, quando foi publicado em 1957 o Plano de Regadio do Alentejo, que assumia, foi a primeira vez em que se assumiu a necessidade da barragem do Alqueva e, portanto, a vossa associação é, de facto, uma associação de respeito e o Grupo Parlamentar do Chega verga-se perante a vossa capacidade técnica, a vossa resiliência e, ainda para mais, parabeniza o facto de terem recentemente aumentado os salários dos vossos colaboradores, o que demonstra também uma enorme responsabilidade social. Estão aqui porque provavelmente não foram ouvidos pelo Governo, penso eu, porque se não foram ouvidos, porque se tivessem sido ouvidos pelo Governo, por uma Ministra da Agricultura que já nem é convidada para ir às feiras do setor, com certeza não teriam que pedir uma audição a esta Comissão para vir demonstrar o drama que existe no território. E, de facto, o drama que existe no território, eu sou uma primeira testemunha disso, porque há 3 dias atrás estive em Estremoz e não só pelo que eu vi dos agricultores que estavam na FIAP, na Feira Agropecuária Internacional de Estremoz, mas pelo que vi, um cenário desolador, um cenário de estiagem, um cenário de aridez que não é próprio dos campos alentejanos em abril. E esse cenário desolador de estiagem e de aridez já tinha, os senhores da vossa associação já tinham alertado para isso. Em fevereiro saiu uma notícia que eu vou recuperar aqui, que dizia: seca, barragem de Campilhas no Alentejo sem campanha de rega este ano. Esta notícia é de 8 de fevereiro de 2023. Sobre esta notícia, o que é que a senhora Ministra disse? Bem, sobre esta notícia, a Sra. Ministra manteve o facto de anunciar, através da EDIA, da sua tutela, que vai passar a água de 0,301 euros para 0,709 euros, o que é um aumento de 136%. Isto é um aumento pornográfico, eu vou sublinhar novamente esta palavra, isto é um aumento pornográfico para os nossos agricultores, quando, extraordinariamente, nós temos a inflação a cerca dos 8, 7, 8, 9%. Portanto, como é que, com uma inflação de 8 a 9%, a Sra. Ministra tem a veleidade de ir aumentar a água para os agricultores em 136%. Gostava de saber qual foi a resposta que obtiveram da tutela nesta altura e porque é que estão aqui hoje, no fundo, porque é que vêm aqui trazer este grito de alerta. Porque, no nosso entender, os agricultores portugueses não podem continuar a ser tratados como um parente pobre da governação portuguesa. O Governo tem no Ministério da Agricultura uma Ministra que ninguém compreende porque é que ainda lá está, é uma Ministra que é repudiada pelo setor. Évora viu a maior manifestação de sempre contra a Ministra da Agricultura, tendo gritos, palavras de ordem pela sua demissão. Houve uma pré-invasão da CCDR contra o esvaziamento das competências do Ministério da Agricultura e contra toda esta revolução que está a acontecer no setor primário e, de facto, nada se passa. Ou seja, o nosso Primeiro-Ministro não ouve os agricultores. Nós temos que escalar aqui esta situação. Isto já não é uma situação só do Ministério da Agricultura, isto já é uma situação do Sr. Primeiro-Ministro que não ouve o setor primário e não muda esta Ministra da Agricultura. Fazendo um pequeno parênteses, temos esperança que nesta remodelação anunciada, que estamos hoje prestes a saber, que a Ministra da Agricultura esteja também nesse pacote.
Mas já falei aqui de uma notícia de fevereiro, vou falar agora de uma notícia de abril. Em abril, segundo os dados do IPMA, Segundo os dados do IPA, Portugal já estava com 18,6% em seca severa e 10% em seca extrema. Neste âmbito, a Sra. Ministra voltou a referir-se ao vosso bloco de rega, dizendo que os aproveitamentos hidroagrícolas de Campilhas e Alto Sado, neste caso aqui será o Baixo Sado, mas é da mesma integridade geográfica, digamos assim, estão numa situação muito difícil e apresentam um plano de contingência. O que é que era o plano de contingência? Era levar à interdição do uso de água para a rega. Gostava de saber qual é o vosso pendor, se uma senhora Ministra da Agricultura, em vez de defender as pessoas que estão sobre a sua tutela, o que tem a anunciar é que a água existente não vai poder ser utilizada para a agricultura. Portanto, não há um eco dos lamentos, não há um eco dos pedidos de ajuda dos agricultores e temos aqui um governo que só se lembra de Santa Bárbara quando troveja. De facto, a seca tem que ser precavida quando chove e quando chove essa água tem que ser retida e tem que ser amplamente difundida por todo o país para que possa ser utilizada nos 6.000 hectares, por exemplo, que a vossa associação serve. Por isso, o Partido Chega, em boa hora, já no princípio de abril, do mês passado, entregou aqui na Assembleia da República um projeto de resolução e gostava de distribuir este projeto de resolução, tanto pela Associação como pelos senhores deputados dos grupos parlamentares, e o nosso projeto de resolução é pela criação da Rede Nacional da Água. O nosso projeto que será distribuído já está numerado, é o projeto número 624/15/1 e tem como por base o saber que a existência de regadio em qualquer um dos nossos territórios aumenta até 6 vezes o valor de produção agrícola. E, portanto, tal como existe uma rede nacional de energia, tal como existe uma rede nacional de estradas e uma rede nacional ferroviária, nós dizemos que deve existir também uma RNA, uma Rede Nacional da Água. Esta Rede Nacional da Água irá, em substituição do Plano Nacional da Água, aumentar a possibilidade de transfegas e de uma gestão a nível nacional da água. Como os senhores mostraram no vosso slide 8A, é verdade que Portugal tem a norte mostrar um mapa manchado de azul e embaixo um mapa manchado de cores quentes. Porquê? Porque nós temos água a norte e não temos água a sul. E o que é que acontece na água a norte? É perdida para o mar. Todos os anos perdem-se hectómetros e hectómetros de água doce perdida para o mar, que faz muita falta a sul do país e é simplesmente desperdiçada a norte. E por isso nós pugnamos por um grande sistema de transferência de água do norte, chuvoso, para o sul, deficitário em água, apoiado obviamente em barragens de armazenamento em vários locais do país que possam vir ainda a ser, que já existentes ou que possam vir a ser construídas, nomeadamente o Pinhosão, no Voga, Girabolhos, no Mondego, Alvito, Ocreza, Terra, no Sorraia, Pulmarão, no Guadiana, Fopana, no Guadiana, entre outras. Desta forma, poderemos beneficiar todas as regiões com a água que existe no nosso país, baixar o custo da água e integrar todos os sistemas regionais de regantes, tal como o vosso, mas não só o vosso, como o do Alqueva, Roxo, Odivelas, Campilhas, Baixo Sado, Vigia e etc. E, portanto, esta Rede Nacional da Água deverá integrar todas as estruturas e não me pareceu melhor ocasião para anunciar publicamente este novo projeto de resolução do que a vossa vinda a esta Assembleia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhum grupo parlamentar inscrito. Dou de novo a palavra aos representantes da Associação de Campilhas e Alto Sado para responder às questões formuladas pelos diversos grupos parlamentares e observações também que entendam por bem fazer. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois pedirei aos meus colegas para eventualmente complementarem aquilo que eu vou dizer. Eu começaria pela senhora deputada. Eu peço desculpa só ter decorado Ramos. Só decorei Sónia Ramos, é uma designação agronómica Ramos. Fica bem na nossa... Sr. Deputada, disse-me que notícias tinha apontei aqui, notícias teve do Ministério da Agricultura. Precisamente uma das razões porque nós pedimos esta audiência é porque não tem sido fácil fazer passar a nossa mensagem junto do Ministério da Agricultura.
Aliás, uma das coisas que nós sentimos é que a tutela, a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, nos vários contactos que nós fizemos, que foram vários, salvo erro, 3 ou 4 ofícios, também mandámos para a tutela, fomos recebidos pelo Professor de Estado de Estado. O Professor de Estado de Estado é uma pessoa que vem da área da hidráulica, nosso amigo pessoal, portanto, dentro do métier, mas de facto na DGADRE nós não tivemos até hoje qualquer resposta a qualquer um dos ofícios, nem e-mails que enviámos para a Direção-Geral. E por isso demos tanto ênfase e tanta importância a esta reunião com os senhores deputados. Perguntou-me pelos prejuízos. Nós fizemos um cálculo que entregamos em documento ao Sr. Secretário de Estado. Por ano, nesta realidade, são cerca de 9 milhões de euros na nossa zona que não circulam pelas várias entidades do ponto de vista económico. Portanto, não circulam no território. Só num ano, 9 milhões de euros num ano. Em relação a reunirmos com a EDIA, nós podemos reunir com a EDIA, mas a EDIA não tem capacidade para tomar a decisão de fazer ou não fazer transvases, fazer ou não fazer pagamento da água, fazer ou não fazer algum tipo de apoio. Uma das coisas que nós alertamos os seus deputados é que a lei que regulamenta as associações hidroagrícolas prevê num dos seus artigos que em situações absolutamente excepcionais que tipifica, que correspondem exatamente às situações que nós estamos neste momento a ocorrer, do ponto de vista climático, etc., portanto, encaixam completamente, prevê que o Estado possa, através de subsídios a outros mecanismos, apoiar as associações de regantes. Nós já fizemos, enfim, junto da tutela, chamada atenção para este ponto, mas também ainda não fomos ouvidos, nem obtivemos qualquer uma das respostas para esta solicitação. Enfim, fala-me do montado, basta ir ao nosso território e ver a situação em que está o montado, está completamente a secar. Aliás, tudo está a secar na nossa região, de uma forma muito crítica. Eu devo chamar a atenção dos seus deputados que este ano é pior, a seca este ano é pior do que o do ano passado. Porquê? Porque nós tivemos muita chuva no início, houve muita gente que acreditou e até semeou, mas o ano passado, nesta altura, nós tínhamos chuvas de primavera, que são as chuvas mais importantes, na altura das florações, abril, águas mil, lá veio o ditado. Nós este ano, na nossa região, desde janeiro, que não chove praticamente nada. Eu ainda fui há pouco tempo passear no meu olival e está lá o adubo que eu pus, que está lá, não foi incorporado, está lá, não foi dinheiro deitado fora, que não serve de nada. A FABA faz questão da comida para o gado, é uma tragédia. O gado este ano vai ser uma tragédia. O preço é que estão a atingir as palhas e os fenos é de qualquer coisa de exorbitante e, portanto, comer carne em Portugal vai ser um ato de luxo. O que vai acontecer é que muitos agricultores muitos já estão a desistir e vão continuar a desistir, portanto, a seca tem sido muito, muito violenta. Presumo ter respondido às perguntas. Em relação às perguntas da sua deputada Clarice Campos, pergunta-me como é que nós avaliamos a ligação de Campilhas com a Alqueva, da possibilidade de haver ligação da Alqueva a Campilhas. Essa proposta já foi muitas vezes colocada. Eu vou-me correr depois do nosso secretário técnico, pode explicar melhor. Nós temos um canal que passa ali ao pé, que é o canal de Morcavel. Temos a possibilidade de fazer extração de águas do Sado, porque um dos problemas que nós temos em relação às alterações climáticas é que nós temos menos chuvas, é certo, sim, temos menos chuvas, mas Portugal tem muita água e eu gostava de chamar aos seus deputados que é uma grande falsa, eu diria, agora diz em verdade não existe, mas dizer que Portugal tem falta de água é falso, é brutalmente falso. Nós temos muita água, temos a água mal distribuída. Eu vou dar um pequeno número para que os senhores deputados tenham a noção. A Alqueva representa, em termos daquilo que chove em Portugal e das escorrências, os seus deputados têm a noção, cerca de 1,2%, 1,3% da água toda que nós deitamos para o mar. Regar 100 mil hectares, precisamos de 1% da água que chove em Portugal. Portanto, não é verdade que nós não tenhamos água. E é por isso é que eu acho que a política, nós achamos porque estamos a sentir na pele que toda a política que é feita ao nível da bacia, de um discurso que vem sistematicamente associado à eficiência da utilização dos recursos. A eficiência é fundamental, nós temos que aumentar a eficiência, mas uma vez resolvido o problema da eficiência, o problema da falta de água não se está resolvido. O problema não está na eficiência e é por isso é que nós achamos, e já dissemos em alguns fora, que nós não devemos trabalhar a eficiência na utilização dos recursos. Temos que trabalhar, obviamente que sim, mas o problema da eficiência não resolve o problema de Campilhas e Alçado e de todo o Alentejo. O que resolve é trazer água do norte ou das principais bacias que há para baixo. E é possível, a água disponível, é uma questão de vontade de fazer esse estudo.
Falava-me, portanto, há uma solução que já foi apresentada há dias, já inclusive também mandámos um pequeno texto sobre a ligação a Campilhas. Campilhas é um caso gravíssimo. Campilhas é uma zona que está perfeitamente a desertificar. E se nada for feito, enfim, nós não conseguimos fazer mais, não temos qualquer tipo de ligação. Portanto, o que aqui demonstra a ligação da Alqueva é quando há água a desenvolvimento. E é possível fazer muito mais pela água, senão o que vai acontecer é que nós vamos ter reuniões destas, sistematicamente, porque as secas vão acontecer. E quando me disse, já não sei qual foi a sua deputada que falou, das barragens estarem cheias, sim, foi a sua deputada que disse, das zonas de Alcácer está cheia, está a ver, nós temos uma agência portuguesa do ambiente que tutela a área, em que há dirigentes máximos que acham que não se devem fazer mais barragens no país. Ora, aquela zona está cheia de água porque tem barragem. Se não tivesse barragem, estava o mar cheio de água que tinha caído na zona. Mas isto é a política vigente que existe nos setores do ambiente, que fazem uma gestão de bacia, uma gestão fechada e não interligando todo o território nacional. Pensamos nós não estamos aqui a fazer política, nós somos o reflexo daquilo que pode vir a acontecer no Alentejo dentro de 10, 15, 20 anos. Nós somos o laboratório vivo dessa falta de integração de políticas ao nível da água, porque somos aqueles que estamos a ser mais evidentes nos efeitos diretos. Portanto, temos de facto uma solução que já foi apresentada, se quiserem mais detalhes nós podemos apresentar. O Sr. Deputado Pedro Frazão do Chega pergunta porque é que nós viemos aqui. A primeira pergunta que fez foi porque é que nós viemos aqui, porque realmente nós viemos aqui porque viemos à Casa da Democracia, viemos aos seus deputados com toda a vossa força e capacidade de influência da tutela, que possam chamar a tutela para nos ouvir. Nós não fomos ouvidos. Nós já temos cerca de... Eu estive a contar, foram 3 ofícios à Sra. Ministra. Nós convidámos o Sr. Diretor-Geral para ir à Assembleia Geral, onde fizemos o brutal aumento de água, já não é de impostos, como dizia o anterior Ministro das Finanças, já não me lembro qual é que foi o governo, foi o Gaspar. Nós tivemos um brutal aumento de água, convidámos o Sr. Diretor-Geral para estar presente na reunião, para podermos apresentar, porque é de facto um desequilíbrio enorme entre os agricultores da nossa região e nem sequer resposta tivemos. E mandámos 3 mails, os mails foram todos lidos e nem sequer houve resposta. Magoou-nos um bocadinho, sentimos um bocadinho pouco cuidados por parte da nossa tutela. Em termos da questão do preço da água, sim, nós já tivemos que fazer esse aumento. Se eventualmente a EADIA, como eu já tenho a percepção que não o vai fazer, mas com a extensão, se eventualmente a EADIA aumenta os preços para os níveis em que aqui foram apresentados, os deputados, a associação fecha, isso vos garanto. É impossível, nós estamos no limite. Se nos fazem um aumento de água de cerca de 100%, nós temos que meter acima dos 100% para compensar os custos. Não tenham dúvidas, estou aqui, julgo que os meus diretores, os meus colegas, a associação não tem outro caminho a não ser fechar, porque nós já não podemos aumentar mais água para o triplo ou para o quadro, porque a maior parte das culturas anuais, o arroz, o tomate, todas aquelas culturas que mexem com muitos agricultores e pequenos agricultores, não têm capacidade para ser viáveis e, portanto, os primeiros a ser afetados são esses pequenos agricultores, com menos capacidade financeira, com o preço da água a esse valor não é totalmente possível. Eu não sei se os meus colegas, Sr. Presidente, se poderei dar a palavra a alguns dos meus colegas, caso queira. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao Sr. Presidente por nos receber, a todos os deputados. É a primeira vez que aqui estamos e estamos pelo simples problema aos simples ouvidos. Ouvi com atenção a sua intervenção, que quase é igual a muitas que já ouvi. E, sobretudo, no final dessas intervenções, apelam muito à nossa resiliência. E às vezes já confunde a resiliência com paciência. E é uma coisa que, para além de não termos água, também estamos esgotados. Ouvi atentamente, ouvi tudo aquilo que disse. Se conhece a nossa região, sabe lindamente o que é que lá está a passar. É o 5º ano que nós estamos aqui e fomos acautelando. Em 2020, o Rui não falou nisso aqui, em 2020, conscientes do problema que estava a correr, estou-lhe a dizer isso só para ter aqui algum ênfase naquilo que lhe vou dizer,
reunimos nós, a Associação de Regantes, reunimos com a Alensado, que é uma cooperativa que está ali ao lado com muita força, com uma organização de produtores de arroz, que é a AOP, e reunimos com o Sr. Presidente da Câmara. Era a região que estava ali, era o arroz, e dessa reunião saiu a decisão de convidarmos a Sra. Ministra para ir nos visitar. Como dizem bem, isto só visto. Porque contado, às vezes até acham que isto pode ser uma anedota que nós estamos a contar, mas isto só visto. E assim fizemos. Por isso o convite foi dirigido ao gabinete da Sra. Ministra, pelo Sr. Presidente da Câmara de Santiago, e em 2020 nem resposta teve. E isto é o que tem acontecido até hoje. Depois virámos o pau para o outro lado, fomos à Direção Regional, ao Diretor-Geral, fomos a todo lado e fomos também ao Secretário de Estado. O Secretário de Estado estava lá há pouco tempo, eu acho que nos recebeu, como disse o Rui bem, porque é conhecido e por isso fez essa, mas estava lá há muito pouco tempo, e tivemos a sorte de termos connosco lá na Alensado o Sr. Presidente da Comissão, onde falámos abertamente sobre os problemas, e foi precisamente na sequência dessa reunião que salvitrou a hipótese de podermos estar aqui hoje, e cá estamos. Não vimos pedir nada, mas vimos pedir que pelo menos nos ouçam. Temos soluções para os problemas. Falou há bocadinho da história da desalinização da água do mar. A desalinização da água do mar pode servir muito bem para abastecer de água o complexo de Sines e deixar de fora 7 milhões de metros cúbicos que o Alqueva põe lá todos os anos. 7 milhões de metros cúbicos, se não vão para Sines, na barragem de Campilhas, nos ajudavam imenso. Eu sei que existem alguns deputados e algumas pessoas que perguntam, mas os senhores, ao preço que Campilhas, da água do Alqueva, os senhores continuam a fazer arroz? Direi que talvez não, mas a nós nos compete tomarmos essas decisões. Para isso, já falámos com o INEAV, já falámos com outras articulações, precisamente para nos ajudarem a olhar aquilo para o futuro. Mas a situação hoje está muito grave, e não está só grave na parte da produção, está grave em termos sociais, como disse o Rui bem. Temos sentido, ano após ano, cada vez mais, o território deserto. E porquê é que as pessoas não reagem mais? Porque como aquilo tem uma proximidade a Lisboa muito grande, e como após a pandemia houve muitas pessoas que se deslocaram para lá e vivem lá, existe ali uma outra economia paralela à economia da agricultura que mascaram um bocadinho este problema. Mas a agricultura está a definhar. E está a definhar porque deixa de ter quem faça serviços, deixa de ter quem forneça produtos, quem faça estudos. E isto é uma coisa que nós todos sentimos. Nós estamos lá no dia a dia. E permita que vos diga, o Rui, eu e o Joaquim Chaim, nós somos agricultores a tempo inteiro. A tempo inteiro. Por isso estamos ali, vivemos daquilo. E temos esta dificuldade grande de o que é que vamos fazer no futuro. E temos a consciência que a nossa missão, somos nós a puxar pelas soluções daquilo. Que tem sido dificílimo. Tem sido dificílimo porque, mesmo em reuniões que tivemos com o Gabinete de Planeamento, que conheço perfeitamente e conheço muito bem, acaba sempre numa coisa muito vazia. Não há respostas. E este, como diz o Sr. Deputado do Chega, como diz o Sr. Deputado do PSD, infelizmente isto tem sido assim nos últimos anos e nós não temos respostas. E é estranho, como é a primeira vez que aqui estamos, é que na realidade nunca precisámos vir aqui, conseguimos resolver sempre tudo. Temos essa capacidade. Por isso, em relação à pergunta da descentralização, pode ser uma coisa importante, foi anunciado pelo Ministro do Ambiente há relativamente pouco tempo, e se na verdade Sines começa a ter essa capacidade, poderemos fazer mais pressão em cima do Alqueva para isso. Agora, isto está muito estas decisões depositadas na esfera política. E nós, na parte da esfera política, desculpem os seus deputados, não temos tido uma resposta. Há anos, não é de hoje, há anos. Andamos aqui, temos uma maneira muito simpática de estar na vida, achamos nós, porque nunca andamos a fazer barulho em lado nenhum, andamos a tentar falar com as pessoas, somos pessoas de diálogo, de consenso, somos pessoas, estamos habituados a isto tudo, mas, meus senhores, a resiliência e a paciência, na realidade, chegaram aqui a um ponto difícil. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito boa tarde. Portanto, o nome é Joaquim Chaim, sou agricultor, fui diretor e sou diretor da Associação de Regantes desde 2006 e queria dar aqui o testemunho daquilo que se está a passar em Campilhas. Normalmente
uma vez por cada 10 anos há um efeito de seca, e nós há 30, 40, 50 anos, desde a Primeira Guerra Mundial, que se sabe que há seca no Alentejo. Nunca tinha havido um período de seca durante 5 anos, como aconteceu agora. Portanto, é só para dizer que eu fui em 2006 para a direção da Associação de Regantes e tivemos um período de 12 anos consecutivos de abundância de água. Nessa altura fez grandes investimentos na associação para melhorar o sistema de rega. Investiu-se milhões financiados pelo Estado, pelo PRODER e pelo FEDER e para várias coisas que houve. E o que é que acontece? Os agricultores investiram fortemente. Os agricultores são, basicamente, em Campilhas, agricultores produtores de arroz, que redimensionaram os canteiros, investiram em secadores, compraram máquinas, modernizaram-se. E acontece que chegou em 2018, começou um período de seca, que nós, quando nos perguntam como é que vamos equacionar os prejuízos, estamos parados há 5 anos. E temos lá as máquinas, temos os investimentos feitos, e há pessoas que perguntam, e porquê é que não fazem outra coisa? Mas o que é que fazemos num sítio onde não há água? E como é que em canteiros que estão dimensionados, que antes eram canteirinhos de meio hectare, agora são 3, 4 hectares para rentabilizarmos, investimos, e agora fazemos o que é lá? Portanto, é difícil a gente dizer os prejuízos que temos. Agora, é difícil convencer os nossos filhos a lá ficarem, é difícil dizer, meus amigos, senhores deputados, senhores dirigentes, vamos fazer qualquer coisa em Campilhas, vamos ligar ao Alqueva. Eu penso que a solução é essa, porque não podemos estar à espera de São Pedro. Mas essa solução será a curto prazo, porque se for daqui a 10 anos já lá não dá ninguém. Portanto, acho que temos que pensar a coisa rapidamente, pensar se vale a pena apostar naquelas pessoas ou não, ou se vamos abandoná-las e pronto, vão trabalhar para Sines, vão trabalhar para guardas prisionais, não sei, é os trabalhos por lá. Vejo com alguma preocupação porque a minha empresa é uma empresa familiar. Tenho uma afinidade na Associação de Regantes, que é uma família que lá tem. Estive lá 16 anos. A gente não despedimos nunca ninguém, mas tínhamos 52 funcionários. Hoje são 21. Não despedimos ninguém, mas iam-se reformando e a gente não ia pôr ninguém porque não havia condições financeiras para isso. E aquilo um dia vai ter que mudar ou não, portanto temos que pensar, estamos aqui para pedir ajuda de alguma forma. Alguém que nos ouça. Pronto, era isso, o meu testemunho. Não sei se... Muito. Quer ainda concluir já? Se não se importasse eu... Já agora não, não vou cortar a palavra, só para concluir. Sr. Presidente, senhores deputados, muito obrigado. Só queria realçar a ligação a Campilhas que foi aqui referida, não é? Portanto, a ligação a Campilhas é possível tecnicamente e economicamente. Não foi muito bem recebida numa primeira análise porque há alguma dificuldade em levar água para Sines, uma vez que a ligação que existe já está de forma precária, já está condicionada pelo volume, não é? Portanto, neste momento temos 7 milhões, garantir 7 milhões para abastecimento a Sines e já existe um compromisso de 3 milhões para a fonte Serna. E, portanto, as águas de Santo André, a empresa Águas de Santo André, não vê com muito bons olhos essa crescente, não é? A tal desalinizadora que aqui se falou seria uma boa solução que ajudaria a resolver este problema. Nós, de qualquer forma, já fizemos um estudo prévio, um pequeno estudo, e enviamos para a nossa tutela, e enviamos para a Sra. Ministra, naturalmente, enviamos para a EDIA, e já tentámos demonstrar a bondade dessa intenção. Foi aberto recentemente um concurso, penso que foi ontem, e temos intenção de elaborar um projeto de execução. Vamos candidatar a esse projeto de execução e depois vamos aguardar uma oportunidade para ver se é possível executar essa obra. Nós, nestes últimos anos, quando começou a faltar água, o que procurámos foi imediatamente as ligações à Alqueva. E com as nossas boas relações e com a nossa urbanidade, que é natural do nosso funcionamento, já conseguimos 2 ligações. Neste caso, a ligação em 2016, como referiu, ao canal do Alçado e à fonte Serna no ano passado. Portanto, começou a funcionar em maio do ano passado. A outra de Campilhas, naturalmente, está em agenda, e a de Monteroja temos a boa notícia de que está a caminho, se tudo correr bem com o concurso público que está em marcha, não é?
Portanto, isso é uma das soluções. A outra solução será um trabalho conjunto que não tem sido feito. Era bom que o Ministério nos ouvisse e é isso que nós lamentamos nestes últimos anos, é a falta de diálogo. Porque só trabalhando em conjunto é que se conseguem resolver os problemas, não é? E, enfim, temos uma tutela que agora desconhecemos, que antes era uma parcela, uma tutela que nos ajudava, e de repente, nos últimos 5 anos, parece que desapareceu a nossa tutela e, enfim, o nosso lamento é a falta de algo que tem existido para resolver os problemas, não é? Muito obrigado. Nos termos regimentais foi solicitada uma segunda ronda, o que revela bem da oportunidade desta discussão. A segunda ronda funciona em termos diferentes, isto é, a intervenção não é por grupo parlamentar, mas é sim por deputado. Todos os deputados podem inscrever, sou mais rigoroso no tempo, que é até apenas 2 minutos cada deputado, sendo que os senhores depois têm o mesmo tempo para responder às questões. Ou seja, se houver, no fim, é a soma dos tempos, para vocês, se houver 4 intervenções, a 2 minutos cada, terá Vossa Excelência 8 minutos. As contas, aqui é fácil, como dizia o outro, é só fazer as contas, mas eu fiz as contas rapidamente. Tenho uma inscrição e penso que a primeira inscrição é do Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar também a Associação de Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto-Sado, pedir desculpa por não ter podido estar presente na primeira ronda, porque, de facto, é impossível estarmos em 2 sítios ao mesmo tempo, em 4, então é todo, mas consegue-se sempre com alguma ginástica acudir a todo ao lado. E quero-vos agradecer alguns dos esclarecimentos que aqui deixaram, que de facto são muito preocupantes. Nós, de facto, estamos confrontados com uma situação que nos últimos 10 anos, só em 2014 é que não tivemos uma situação de seca no país. Portanto, todos os anos temos tido situações bastante mais ou menos graves, mas nos últimos 5 a situação agravou-se bastante. E o que é que eu quero dizer com isto? De facto, eu ouvi com muita atenção a preocupação que têm com o preço da água. Isto é muito preocupante, a questão relacionada com o aumento do preço da água, mas hoje, cada vez mais eu penso que a diferença mais significativa é entre quem tem acesso à água e quem não tem acesso à água. E é aqui que nós temos que começar a pensar, de uma vez por todas, como é que resolvemos este problema. Ouvi-vos falar, e também certamente terá havido essa apreciação relativamente às desalinizadoras. Poderá ser uma solução, poderá ajudar, mas é pena nós perdermos tanta água, deixá-la salinizar para depois a podermos dessalinizar. E isto é algo que devíamos já ter feito um caminho, não podemos estar à espera que chova. Não podemos continuar à espera que chova. Temos que, de uma vez por todas, iniciar um caminho de melhor aproveitamento de toda a água que temos. O Alqueva não dá para dar, ia dizer outra palavra, mas é água, não é leite. Não dá para dar a todo o lado onde precisa e vai servir para dar ao Algarve, e bem. Não estou a criticar aquela captação que está prevista na Boca de Chança, mas acho que poderemos aproveitar também muita da água que se perde no Algarve com outros empreendimentos que deveriam ser feitos. E aí, melhor otimizar e não perder tanta a disponibilidade de água, porque infelizmente a água a que tem vindo vem à bruta e muitas das vezes não a aproveitamos toda. Quero-vos dizer o que é preciso de imediato. E é isto que eu vos quero questionar. De imediato, que o Governo, de uma vez por todas, declare situação de seca. Esta situação é ou não é fundamental para avançar com procedimentos de apoios, nomeadamente com medidas de crise, porque nós estamos numa situação em que a produção agrícola está, muita dela comprometida, e a alimentação dos animais. Uma situação muito complexa. E para terminar, Sr. Presidente, percebendo a sua tolerância, quero-vos deixar que é preciso também que se cumpra a priorização em termos da utilização da água, mas que de uma vez por todas não fiquemos à espera que chova, e este ano então já nem sequer dá para, mesmo que chova, já não vai resolver o problema, e em muitas das situações vem prejudicar algumas das situações. Portanto, quero-vos dizer que compreendo muito a preocupação que têm, e quero-vos deixar este elemento que cada vez mais nós temos esta preocupação. A diferença no futuro fará-se quem tem acesso à água e quem não tem acesso à água. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra a Sra. Deputada Sónia Ramos. Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, se estávamos mais preocupados ficámos com aquilo que foi dito aqui.
enfim, já o tenho dito, mas a propósito da afirmação que têm sido feitos investimentos sem retorno, e isto até é uma questão de má-fé do próprio Estado. O Estado, pelas suas declarações, vai dizendo aos portugueses que é possível ampliar os blocos de rega, que a agricultura era estratégica e que era uma aposta, e, enfim, estamos a ver que caminho tudo isto levou. Portanto, aproveitando esta expressão do investimento sem retorno destas empresas agrícolas, sobretudo familiares, em que era previsível que os pais pudessem deixar aos filhos o seu negócio e que eles pudessem fazer pela terra, está, enfim, completamente em risco. E, portanto, dizer que esta é uma questão de Estado, que é olhar para o território, para a gestão da água e, sobretudo, também para a desertificação do interior, porque um Estado-nação é composto de território e de pessoas, pelo menos foi o que eu aprendi na universidade. Se nós temos um território sem pessoas, se calhar alguma coisa começa a ficar em risco no Estado-nação e, portanto, na democracia. Portanto, perguntar, enfim, que o meu colega João já foi adiantando, se de repente a Ministra da Agricultura assumisse que está ao serviço dos portugueses e dos agricultores e vos recebesse, qual era a primeira medida que lhe pediam? Por outro lado, foi dito também a questão das barragens e das charcas, e cujo procedimento administrativo é encharcado em burocracia, se não seria facilitador se também o Estado se lembrasse que talvez reter a água através destes meios pudesse ajudar fases de seca. O que é que tem a dizer relativamente a esta alternativa, que não é estrutural, mas ajuda também? Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, muito agradeço as explicações dadas, foram lapidares para o Governo e, de facto, disseram-se aqui coisas muito graves. Disseram que foram enviados 3 ofícios à Sra. Ministra da Agricultura e da Alimentação e que não foram respondidos. Foram ditos que tentaram chegar à fala com o Sr. Diretor-Geral, penso eu que é da DGADR, e que também caiu tudo em saco roto. Foi dito que lutam contra um paradoxo ambientalista que, por um lado, nos avisa para uma seca iminente e uma desertificação do país, mas, por outro lado, impõe as maiores dificuldades à construção de charcas e à construção até de pequenos diques para retenção de água, e que inviabiliza a própria retenção de água pelos próprios agricultores nas explorações mais pequenas. E foi-nos dito também que já desde 2020 que andam a reunir com outras associações, com as edilidades, com os presidentes de Câmara e a pedir que sejam ouvidos pela tutela e, de facto, isso não acontece. E, portanto, há 5 anos que os senhores dizem que estão abandonados pela tutela e, portanto, neste momento não há mais nada a pedir esta tutela. Mesmo que agora fossem ouvidos pela tutela, eu presumo que a primeira pergunta, o primeiro pedido fosse vá-se embora, venha outro, porque esta senhora Ministra, de facto, não serve mesmo para nada e está à vista aquilo que foi aqui relatado. O Alentejo está a desertificar, os senhores dizem-nos que Campilhas está a desertificar, pelas vossas próprias palavras, e demonstraram aqui a preocupação e a enorme importância das ligações, as ligações dos blocos de rega às grandes barragens, a importância dos transvases, e é isso mesmo que nós vimos alertar para o nosso projeto de resolução pela criação da Rede Nacional da Água. É para isso que nós queremos criar a Rede Nacional da Água, com base, obviamente, em documentos nacionais, como o Plano Nacional dos Regadios, da DGADR, do Regadio 2030 da EDIA e do Contributo para uma Estratégia Nacional para o Regadio da FENARREG. Tudo documentos técnicos que, na sua natureza técnica, têm ótimas ideias e têm ótimas estratégias a implementar no terreno, mas que depois, politicamente, na tutela, vão dar com os burros na água, como se costuma dizer. E, portanto, nós instigamos o Governo a que crie todos os mecanismos necessários a criar a Rede Nacional da Água, para que exista um planeamento temporal para as várias fases do investimento a realizar, que seja feito um mapa de prioridades estruturais em função das necessidades e carências de cada zona territorial e que seja feito também um mapa orçamental concreto e definido para que articule com este mapa de planeamento de obra temporal, para que sejam estabelecidas prioridades e para que os senhores que estão no terreno e são os últimos beneficiários da água não se vejam abraços com aumentos de custos na ordem dos mais de 100%, que, como já disseram, é incomportável. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra a Sra. Deputada Clarice Campos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero efetivamente agradecer os esclarecimentos que aqui foram dados pela Associação. Obviamente que nós conhecíamos uma parte do problema, mas nada melhor do que ouvir de viva voz os relatos daquelas que são as vossas preocupações, principalmente a questão que referiram da necessidade premente da Associação ser ouvida pelo Ministério da Agricultura. Portanto, registramos também aquilo que disseram e é fundamental que o sejam. Depois, em relação às questões também que eu tinha colocado, apraz-me perceber que as ligações que foram feitas da Alqueva e a importância que a Alqueva assume para a região. Portanto, percebemos que é fundamental para a sobrevivência da agricultura naquela região que se acentue e que se aumentem as ligações de Alqueva àquela região. Registro também com agrado, apesar de ter referido, mas registro a capacidade de resiliência, e eu utilizo novamente esta frase, que os agricultores têm. Eu sou filha de agricultor e conheço perfeitamente essa capacidade, porque vêm aqui essencialmente para pedir, para serem ouvidos, e vêm com projetos e vêm com ideias para continuar a fazer aquilo que gostam de fazer, para continuar a desenvolver o vosso trabalho. E, portanto, eu registro com muito agrado esse não baixar os braços. Para mim, para nós, para o Partido Socialista, para os deputados do Partido Socialista, é muito importante isso, e estamos aqui disponíveis também para vos ajudar a ultrapassar esta dificuldade. Também em relação à dessalinizadora, aquilo que disseram também nos ajuda a perceber a importância que ela assume para a região. Portanto, fala-se na dessalinizadora para a zona de Sines, mas também para o Odmira, para os mesmos efeitos, e da importância que isto pode assumir para a região. Aquilo que eu gostaria de perceber, porque foi aqui falado em termos das barragens e da capacidade de retenção da água, não vejo, mas deixo aqui a questão, se eventualmente a construção de alguma, sem ser pequenas chácaras, algo de uma dimensão maior na vossa região assumiria alguma importância ou não. Gostaria de vos ouvir sobre isso, e era só. Agradeço novamente os vossos esclarecimentos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Houve, assim, intervieram 4 senhoras e senhores deputados, o que dá até 8 minutos para responder às questões e fazer considerandos sobre as observações colocadas pelos senhores deputados e deputadas. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, muito obrigado novamente pelas vossas intervenções, tentando ser telegráfico, começando pela última intervenção da sua deputada, que me pergunta eventuais charcas na região. Enfim, as charcas serão sempre úteis para algum abeberamento em termos de problema, não. Isto é um problema estrutural, não é um problema conjuntural, e, portanto, se nós queremos ter água na nossa região, a água tem que se buscar onde ela é necessária. Falou-se aqui muito sobre a dessalinizadora, cuidado com a dessalinizadora. A dessalinizadora produz água a cerca de 7 ou 8 vezes mais cara do que a água de Alqueva. E, portanto, a dessalinização pode ser interessante do ponto de vista industrial, em que os consumos são mais baixos, para a produção agrícola. Tenho algumas dúvidas que essa possa fazer uma solução. Agora, complementarmente, sim senhora, com certeza que é uma solução a estudar. Acima de tudo, é uma solução a estudar. A pergunta que a senhora deputada Sónia Ramos fez, muito diretamente, se eu tivesse aqui a ministra, qual era a primeira coisa que eu lhe fazia de cara, senhora ministra, dê-nos uma moratória para pagar a água da Alqueva. Deixe-nos respirar. Deixe-nos respirar, esperar que venham eventualmente novos anos para conseguirmos ter a tesouraria mais equilibrada, para conseguirmos fazer os investimentos que são absolutamente necessários fazer na manutenção da infraestrutura, pagar os ordenados, manter aquelas famílias, entidades. Queremos continuar a ser uma associação absolutamente fundamental no território. E para isso queremos uma moratória. Nem pedimos que nos deem dinheiro, moratória. Que nos deixem pagar num ano em que tenhamos afluências próprias, consigamos fazer algum dinheiro e aí fazermos cumprir aquilo que é. Apesar do própria lei prever que o Ministério
pode e deve, está na lei, apoiar com algum subsídio a associação. Eu gostaria de dizer, na nossa associação não há carro de luxo, na nossa associação não há ordenados, não há nada. A nossa associação é uma associação que tem as contas todas e estamos ali para fazer. Os diretores não são remunerados, ninguém é remunerado a não ser as pessoas que lá estão. Nós não temos nenhum luxo a não ser cumprir o luxo de poder dar água aos agricultores para poderem regar. Por último, enfim, o Sr. Deputado Pedro Frazão fez alguns considerações, não descobri muito bem a pergunta, mas no fundo das suas considerações eu continuo a dizer o seguinte: a água é a minha paixão, é aquilo que eu gosto de estudar, foi nisso que me especializei e a mim faz muita impressão, Sr. Deputados, agora é quase como uma nota pessoal, a forma como nós estamos a analisar o problema da água em Portugal. Eu continuo a dizer isto para as pessoas perceberem como nós estamos a abordar mal a questão da água em Portugal. 1% das escorrências anuais regam 100 mil hectares. Já viram o que é isto? Nós temos a sul do país uma coisa que nenhum país da Europa tem, com as condições de água que tem Portugal, que é sol. O sol é a energia das plantas. Nenhum ser consegue utilizar a energia com tanta eficiência como as plantas. Temos sol. Hoje em dia a questão dos solos já não é determinante para se fazer uma boa agricultura, porque as novas técnicas de rega, as novas formas de adubação, os novos sistemas que há, nós conseguimos utilizar qualquer solo para produzir agricultura. Nós temos um déficit da balança alimentar de 2 mil milhões, quase 3 mil milhões de euros. Desculpe, 5 mil milhões que é 2 da agro... desculpem, é 2 da agricultura e 2 da... Sim, aumentou, ou seja, nós temos uma população que está a crescer e que inevitavelmente vai repercutir-se na capacidade de produção que nós podemos ter. Nós temos sol, nós temos água. Se o país... Temos, porque havendo água, nós conseguimos ter agricultura. Porque hoje em dia, com a gota a gota, com muitos métodos, nós conseguimos produzir. Nós o que temos que conseguir é trazer água do norte para o sul. O que me faz impressão é que a APA nem sequer um estudo se disponibilizou a fazer para fazer o estudo integral de transvases da água. E há outro elemento que é absolutamente fundamental, que eu acho que os seus deputados permitam-me fazer esta referência. As maiores bacias hidrográficas do país nascem do lado espanhol. Quando nós tivermos um conflito de água, é de prever que eles vão cumprir com os acordos. Valha-me Deus, é não perceber nada da história. Não vão, eles vão fechar a torneira porque eles também têm agricultores do outro lado. Nós faríamos o mesmo se estivéssemos a posição deles. E nós estamos a correr aqui um risco brutal de ficar dependente em situação de seca, do outro lado espanhol fechar-nos a torneira e obviamente eles não vão transmitir água para Portugal, fazendo algo também aos agricultores, porque eles têm as suas pressões políticas para poder resolver. Portanto, nós estamos aqui numa situação que é única na Europa. Nós somos o país mediterrâneo com mais água. Eu vou ser outra vez chato. 1% da água que corre em Portugal dá para regar 100 mil hectares, que é um Alqueva quase. Por amor de Deus, façamos um estudo para trazer água do norte para o sul. Porque se assim não for, o Alentejo, 20, 30 anos, vai ficar deserto. Os fogos vão tomar conta do montado, o montado vai desaparecer, porque vão aparecer os fogos e as pessoas vão-se embora. A única forma de reter as pessoas em territórios rurais é com a água. Não há outra forma, porque a agricultura de sequeiro só é rentável através da subsidiação, e eu não estou a acreditar que o Estado continue a largar milhões e milhões de euros e a Europa com poucos votantes e, portanto, as pessoas vão sair dos territórios rurais. A única forma de manter as pessoas nos territórios rurais é através da água. E acho que é um desperdício que nós estamos a fazer em Portugal com a quantidade de água que nós deixamos sair para o Alqueva. Este ano, num dia no Tejo, passou a água de uma campanha de rega de Alqueva. Em apenas um dia no Tejo. Muito obrigado. Deixem-me só fazer aqui mais um enquadramento disto. A agricultura, e não só na nossa região, está na moda, se assim se pode dizer. Para além dos investimentos, para além da procura da terra, para além da nobre missão que o agricultor tem, que é produzir alimentos para consumo humano e também para consumo animal, temos outro fator tão importante hoje. Hoje, a agricultura, em quase todos os setores, começa a ter
muita gente com grande formação e informação e vontade. Isto o que é que quer dizer? Se até há uns anos o agricultor era quase uma consequência da pessoa que lá estava e do filho, hoje, por opção de pessoas mais novas, abraçam a agricultura. Porquê? Porque tem a própria agricultura em geral circula muito mais informação, é muito mais simples trocar informações entre um agricultor de Lolé com um agricultor de Bragança, se tem um problema idêntico. Os problemas técnicos são resolvidos muitas vezes, como os senhores têm com os ecrãs à frente, e rapidamente. As soluções são feitas por aí fora, por isso eu vou-vos partilhar isto convosco, que posso partilhar. Eu disse à senhora Ministra há 6 meses atrás, a senhora perdeu uma oportunidade de ouro, porque a agricultura está a bombar. Isto é um termo que se utiliza muito em gente mais nova, que está a bombar. Mas o bombar no termo de evolução. E ela ficou a olhar para mim com um ar um bocadinho espantada e expliquei-lhe isto mesmo que acabei de dizer agora. É uma oportunidade de ouro que este Governo, já no Governo para trás, foi perdendo, porque as pessoas estão cansadas. Não quero outra vez falar na resiliência, porque é sempre um termo difícil, mas queria agradecer nos terem ouvido. Muito obrigado. Gostaria de responder ao Sr. Deputado João Dias à questão da declaração de seca. Nós, nos últimos anos, perante as sucessivas secas, temos assistido a várias declarações de seca. O que acontece é que aparecem medidas que normalmente exigem uma candidatura, exigem que haja um conjunto de procedimentos que normalmente só vê na seca seguinte. Portanto, o que os agricultores precisam é medidas imediatas, medidas de apoio imediato, porque têm que pagar salários, têm a família para sustentar e estão a ter prejuízos. E penso que é inconcebível declarar seca e depois haver medidas em que as organizações não são consultadas sobre elas. Alguém decide essas medidas. Nós, do nosso ponto de vista, defendemos que devia haver uma declaração de calamidade para a nossa zona, Campilhas e Alto Sado. E o Ministério devia reunir connosco para nós apresentarmos algumas ideias de ajuda aos agricultores imediatas. Não é medidas para daí 1 ano ou 2, porque não é essas medidas que as pessoas precisam, não é? Portanto, era importante a declaração de seca, mas com medidas concretas para Campilhas e Alto Sado. Muito obrigado. Só para terminar, eu queria dizer que, pronto, falámos já de Espanha. Espanha deu um exemplo de ajuda aos agricultores, e vou falar outra vez dos agricultores que fazem arroz, porque é realmente em Campilhas a cultura predominante. Em Espanha, o Estado está a dar um apoio direto aos agricultores que têm os terrenos sistematizados para a cultura do arroz, que não podem fazer outras culturas. Vão dar um apoio direto, isto está definido. Eu penso que era uma ideia que se podia fazer para os agricultores que este ano, que o ano passado e que o outro ano têm tido prejuízos e que, se os outros anos têm sobrevivido, podem não sobreviver mais um ano sem ajudas. Portanto, não sei se isso será uma boa ideia, se não. Em relação à associação, pronto, se não precisamos de dinheiro, precisamos de condições para poder pagar, para não estarmos afrontados, para não ter a necessidade de chegar ao fim do ano e ter que apertar mais com os agricultores. Portanto, porque também os agricultores, depois, se calhar, não vão conseguir superar essa situação e a gente não temos associação sem agricultores. Portanto, isto são 2 ideias que eu vou deixar em cima da mesa. Se aquela zona não for ajudada nestes termos, não temos dúvidas que já está a acontecer, qualquer dia aquilo é tudo fundos estrangeiros, que é o que está a acontecer neste momento. Fundos estrangeiros, investidores, porque esses têm capacidade económica para aguentar. Muito obrigado. Fica assim concluída esta audição. Penso que foi proveitosa, conhecedora. Foi. Muito bem, a mesa procederá à distribuição. Agradecer mais uma vez, e dizia eu que penso que foi proveitosa, oportuna, e que as senhoras e os senhores deputados ficam agora mais detentores de maior conhecimento para usar os instrumentos regimentais ao vosso alcance, para efetivamente poder contribuir para encontrar soluções para este que é um problema estrutural da região do Baixo Alentejo. A todos, muito obrigado e obrigado pela vossa disponibilidade, e podem contar com a nossa participação, e esta é sempre uma casa aberta ao vosso dispor. Muito obrigado.